Esse lugar é no Senhor. 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 Aleluia. A paz de Jesus. Estamos aí por mais uma live, mais um culto abençoado, uma palavra de Deus para a sua vida, uma ministração que Deus com certeza vai manifestar a glória dele na sua vida. Não tenho dúvida disso, porque Deus tem sempre uma palavra que edifica, que transforma e que faz diferença na nossa vida. E é por isso que você abre a sua casa, abre o seu coração, abre a sua mente para ouvir a voz de Deus. E o que Deus colocou comigo no meu coração. Quero orar antes com você, pedindo ao Senhor que venha abençoar a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego a Ti, Senhor Deus, a minha vida primeiramente, para que eu seja um canal, Pai, para esses que vão me ouvir, Senhor. Porque Tu és um Deus, ó Pai, que transforma nossas vidas, que enviou o Seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar e mudar completamente a direção da nossa vida, ou seja, inverter o nosso caminho. Nós caminhávamos para a perdição, agora nós caminhamos para a salvação. Portanto, Senhor Deus, abençoa a vida dos Teus filhos, estenda as mãos, ó Pai, e venha tratar de cada um daqueles que venham ouvir a Tua palavra. Eu entrego tudo em Tuas mãos para a honra e glória do Teu nome. Amados, vamos meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24 a 30. Quero comentar um pouco com vocês sobre um estudo, breve estudo que nós fizemos, né? Um comentário, nem um estudo, foi um comentário que nós tratamos na igreja, que é muito importante para entendermos porque Deus nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo de 24 a 30, diz o seguinte: Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Não queria que soubesse onde ele estava. No entanto, ele não pôde se ocultar, porque uma mulher, cuja filha estava possuída de um espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Então ela veio e se ajoelhou aos pés de Jesus. Essa mulher, ela era estrangeira, de origem Ciro-Fenícia, ou cananeia, como diz a outra versão. O demônio de sua filha, né? Jesus que expulsasse, ela era Ciro-Fenícia e pedia a Jesus que expulsasse o demônio de sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Glória a Deus, irmãos. Maravilha, né? É uma coisa tremenda, Jesus Cristo. É esse Jesus que você serve, que eu sirvo, e que continua visitando a casa das pessoas. E muitas vezes nós nem percebemos, né? Assim, que ele está aqui,
que nem ele se oculta, né? E as pessoas têm que procurar. Por isso que é bater, bater, é você usar, buscar e achareis. A gente acha que Jesus Cristo, a gente tem que fazer com que ele busque a gente, encontre a gente. Não, nós temos que buscar Jesus, amados. Nós temos que bater na porta dele. Nós é que temos que procurar Jesus. Ele não vai te procurar, ele vai esperar você. Porque se ele procurar a João e não procurar a Maria, ele é injusto. Poxa, por que procurou João e não procurou Maria? Então ele está à disposição de todos aqui. Por isso que ele veio ao mundo, né? Ele veio ao mundo justamente por isso. Ele rompeu uma barreira muito grande. Tanto que quando ele estava na cruz, o véu foi rasgado de cima para baixo. Ou seja, agora Jesus é nosso, é seu. E ele deixou o Espírito dele para que nós podemos ter impulsos, né? Sabermos nos conduzir a isso. É fundamental que você entenda isso, amados. Então, nós temos aqui um texto em que Jesus não estava em Jerusalém, não estava em Cafarnaum, ele estava numa cidade estrangeira. E isso aí foi um propósito, com certeza, de Jesus para a minha vida e para a sua vida. Porque, amados, os estrangeiros não tinham direito ao reino de Deus. Os estrangeiros não eram judeus. E a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, e também Jesus era judeu. Então, a salvação veio para os judeus, veio para eles. Mas Deus sabe de todas as coisas. E eles recusaram. Eles desprezaram a Jesus Cristo. Perseguiram e crucificaram. E aí, amados, aqui Jesus dá uma fatia gostosa para você entender que ele já pensava em você. Já pensava não no judeu, mas pensava naqueles que não são judeus. Na época eram chamados de gentios, era um povo imundo. É um povo que não tinha Deus. É um povo sem Deus, um povo que não tinha esperança, que estava perdido nos seus delitos e pecados. E aqui não tinha como, né, você... É só pegar, tá, Zão? Não tinha como você fazer a ter a salvação. É somente mesmo através de Jesus Cristo. Jesus Cristo abriu essa porta para mim e para você. Mas se entender isso, a gente tem que amar mais a Deus do que os judeus. Amar mais a Jesus do que os judeus. Nós temos que buscar Ele com toda intensidade. Nós temos que ter alegria quando falamos no nome dEle. E os milagres que Ele fazia, Ele faz hoje. Essa mulher, amados, ela soube que Jesus estava ali, sendo ela uma mulher... Tá. 9299. Tá? Entendeu? Então, nós não éramos escolhidos, nós não estávamos separados para Ele, nós estávamos destituídos da glória de Deus. E Deus abre esse caminho, essa porta. Então, irmãos, quando ele passa nessa cidade de Tiro e Sidom, ele ali, entrando na casa, ele não queria que ninguém soubesse. Por quê? Porque se soubessem, iam procurar ele? Isso. Mas o mais importante é que iam procurar ele numa cidade estrangeira, não numa cidade, na cidade dele, na cidade estrangeira. Então, a repercussão de Jesus não estava somente na Judéia, na Galiléia. Não, ele já tinha se espalhado para vários lugares, como hoje nós recebemos essa graça de Deus. Então, amados, essa mulher entrou lá e falou: minha filha está possuída de um espírito imundo. E pediu para Jesus que pudesse atender. Se ajoelhou aos pés dele. Mas Jesus disse uma coisa para ela: olha só. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos se fartem.
porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Se você ler a Bíblia toda parte, inclusive da questão dos gentios, né? Onde Paulo se tornou apóstolo dos gentios para pregar o evangelho para os gentios, vocês vão perceber que havia muita dificuldade de os cristãos, os judeus, aceitarem os gentios. Foi uma luta. Pedro teve que ter uma visão de Deus, né? Uma revelação que desceu do céu um lençol com vários animais imundos, né? Que o judeu não comia, e Deus falou com ele: mata e come, pode comer. E ele falou assim: não, eu não vou comer, que esse animal é imundo, mas o que Deus consagrou, sacrificou, Deus está dizendo que você pode comer, come. E ele não, ele fez 3 vezes essa visão para que ele comesse aqueles animais, comesse aquele alimento, ele estava com fome. Ele chegou e falou que negou, ele falou: não quero. De repente bate na porta dele, né, alguns homens enviados por Cornélio. Cornélio era um romano, dizendo que viu um anjo de Deus e que mandou chamar Pedro. Pedro, quando abriu a porta, lembrou: já sei o que é. Aquela visão é para eu não considerar os gentios imundos. Não considerar gentio, porque Jesus está me avisando, tá? Deus, a visão trouxe para mim, Deus me deu essa visão para justamente saber que eles também têm direito à salvação. Amados, é tremendo isso. E Pedro foi lá, em Atos capítulo 10, todo esse relato, no versículo 45, Pedro, quando estava pregando, falando de Jesus para ele, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles começaram a orar em línguas, eles foram batizados no Espírito Santo, e os gentios, Pedro e seus companheiros estavam olhando, falaram: para eles também foi derramado o Espírito Santo como a nós no princípio? Como é que pode? Eles também têm direito à salvação? E aí eles perceberam: não foi Pedro que coloca o Espírito Santo dentro de uma pessoa. Pedro pregou a palavra, eu prego a palavra, você pode pregar a palavra, mas o Espírito Santo quem dá é Jesus. Então ali ele provou que Deus também estava chamando não somente os judeus, mas estava chamando também aqueles que não são judeus. Aquela mulher sírio-fenícia aqui, quando ela foi recebida por Jesus, Jesus disse para ela: que fartem os filhos. Primeiro eu vou atender os judeus, eu vou atender os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, é esse que eu vou atender. Agora, para vocês, não, que isso? Como ela diz: deixai primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogar os cachorrinhos. Mas a mulher, dotada do poder de Deus, ou seja, de uma voz de Deus, ela diz o quê? Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem da migalha das crianças. O que ela quer dizer com isso? Nós queremos também, Jesus. Eu creio que a migalha que cair da mesa vai me satisfazer. O que sobrou, o que os judeus não quiseram, eu quero. Vê, me atende. E aí Jesus olhou para ela. Jesus já sabia disso, Jesus já foi para lá justamente para que eu pudesse pregar isso para você. E ali, quando ele fala isso, a mulher responde para ele que poderia se alimentar das migalhas. Então Jesus disse: por causa desta palavra, pode ir. Amados, o que é isso? Pode ir, que teu filho já foi curado, já foi liberto. Nesta mesma hora, pode ir para tua casa. Agora vamos avaliar esse fato, amados, de uma forma mais profunda, mais criteriosa. Né? Lógico que Jesus já sabia que essa mulher, algum fato ia acontecer, porque Deus queria abrir essa porta para que Pedro, quando estava com ele ali, visse e entendesse o propósito de Deus
Deus não veio salvar somente uns, Deus veio salvar a todos. Aquele que entrega o seu coração para Ele. Aleluia. É maravilhoso esse Jesus, amados. E aqui, amados, o que me chama a atenção, que a palavra, olha o que Jesus diz. Então diz Jesus, por causa da sua palavra. Como a tua palavra tem poder. Amados, como a minha palavra tem poder para alcançar você na sua casa. Como essa palavra pode entrar e fazer a cura. Amados, eu tive experiências. Quando eu estava lá na Vale do Rio Doce ministrando a palavra, chegou uma senhora, Célia, que tinha uma filha que estava endemoniada na casa dela. A filha dela. Ela falou assim, ó, ela já está uma semana dentro de casa, não come, não bebe, fica fazendo as fezes, toda trancada no quarto, está um lixo de pessoa. Pastor, por favor, me ajuda. O que eu posso fazer? Aí Deus falou comigo, manda uma palavra. Mas como que eu fiz isso? Eu chamei a mãe e falei assim, vem cá, ela é tua filha. Você é serva de Deus. Então você tem autoridade de enviar, você mesmo, mandar uma palavra para ela. Mas eu vou fazer uma coisa antes. Ela é tua filha? Eu vou chamar aquele demônio que está colocando ela naquele estado para dentro de você. Mas você vai me ouvir. Eu vou tirar ele de lá. E orei com ela, falei assim, o demônio que está, eu esqueci o nome dela, chamei ele. Ele manifestou nela ali no corpo dela. Veio para o corpo dela. Mas ela tinha o Espírito Santo. Essa era uma mulher de Deus. Então ela tomou o corpo, ela ficou torta. Eu falei, sério, eu estou falando com você, está me ouvindo? Estou, mas o que está acontecendo comigo? O demônio da tua filha veio para cima de você. Agora basta uma palavra sua. Que esse demônio vai sair daqui de você e não vai voltar lá para sua filha. Você vai repreender esse demônio. Repete comigo. Fiz, ela repetiu. O demônio saiu do corpo dela. Quando ela chegou em casa, o demônio não estava mais na filha dela. Pastor, o que é isso, pastor? O que é isso? É o Jesus que você serve. É o Deus maravilhoso que nós temos conosco. Isso não aconteceu só uma, aconteceu várias vezes. Eu já fiz várias vezes isso. Lógico, você, vou fazer também, pastor. Não, você tem que ter muita direção de Deus, uma experiência muito grande com o poder de Deus, com a glória de Deus, e ouvir a voz de Deus para poder fazer uma coisa dessa. Mas a palavra dela tinha poder para tirar o demônio lá na casa dela. Como eu tenho autoridade na sua casa, em nome de Jesus, o Senhor entra e faz com que situações que estão problemáticas na sua vida, situações que você não consegue resolver com seu filho, talvez seu filho esteja na droga, talvez uma situação com o seu marido, talvez um problema, eu declaro que essas entidades, pelo poder do sangue do nome de Jesus, bata em retirada em nome de Jesus. Pastor, mas eu estou aqui na minha casa, mas a palavra que vai libertar não é a minha. É a de Jesus que entra na tua casa. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e você vai cear comigo. Apocalipse 3:20. Esta palavra, ela entra e liberta. Conhecereis a verdade. Conhecereis a palavra. Ela tem poder. O que ligar aqui na terra será ligado no céu, e Deus opera maravilhas. Recebe essa unção de Deus que desce do trono para entrar na sua casa, aleluia. Não importa, amados. Jesus veio para libertar os cativos. O que diz 1 João capítulo 3, versículo 8? Que os filhos de Deus vieram para destruir as obras do diabo. Tudo aquilo que tenta oprimir a sua vida, tudo aquilo que tenta jogar você para baixo, tudo aquilo que tenta tirar de você a comunhão com Deus,
que tenta fazer você pecar, tenta você xingar, reclamar. Em o nome de Jesus, isso está repreendido pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, derramado na cruz sobre a minha vida, sobre a sua vida, para nos proteger, nos guardar, e nada, absolutamente nada vai lhe causar dano. Lucas capítulo 10, versículo 18. Nada, 18, 19. Deus, seu nome está rolado nos céus, você é autoridade com Deus. Efésios capítulo 2, versículo 6, você está nas regiões celestiais em Cristo Jesus, acima dos principados e potestades, com a autoridade de Deus. É assim que Deus faz. É por isso que muitas vezes você vê coisas assim maravilhosas, curas maravilhosas. Mas como isso aconteceu? Porque Deus deu autoridade a você e a mim, para que nós possamos fazer as mesmas obras que Jesus faz. Porque nós somos aqui, amados, instrumentos do Senhor. Ele vem aqui, toca você como um violão, sopra você, e a glória de Deus se manifesta na sua vida. Amados, o amor de Deus é infinito. Por isso que Ele deu o seu Filho. Se Deus amou e deu o seu Filho por você, o que Ele não daria por você? Amém? Eu quero orar por você agora, mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, eu estendo minhas mãos, mas que não sejam as minhas, sejam as mãos furadas de Jesus, sobre a sua casa, sobre a sua vida, e que todo mal, e que toda tristeza, toda dor de cabeça, todo mal-estar, toda tristeza, vontade de suicidar, vontade de se doar, de cair, de se jogar, eu repreendo em nome de Jesus. Deus, opera o milagre nessas casas, em nome de Jesus. Recebe essa palavra, recebe essa unção do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu vou ficar por aqui. Amanhã nós estamos em retiro com a nossa igreja, um retiro abençoado. Vamos viajar aí para se separar para Deus, subir um monte com Deus, ficar num sítio, glorificando esse Deus vivo, exaltando esse Deus maravilhoso, tudo em comunhão com Cristo. Nós estamos juntos lá, não importa. E Deus é contigo, irmãos. Amém? Fica na paz de Jesus. Ó, domingo de manhã, a Igreja Metodista Iguaçu não terá culto pela manhã, tá? Nós estamos no sítio e vamos voltar só domingo à noite. O sítio, o retiro, você vai ter parte dele. Por quê, pastor? Porque o nosso bispo, vou chamar assim de bispo, o nosso SD, Marco Antônio, aqui do nosso distrito, ele estará pregando na nossa igreja, domingo, finalizando o nosso retiro. O retiro não termina lá não, ele continua no ônibus, e quando chegarmos na igreja, ali é que o ministro Marco Antônio, pastor Marco Antônio, nosso SD, vai estar ministrando a palavra de Deus, e você pode convidar pessoas, chamar, porque vai ser um culto cheio da glória de Deus. A gente vai estar lá ministrando essa palavra, as palavras de Deus para a sua vida. Amém? Domingo, 18h30. Nós começamos mais cedo e terminamos mais cedo. Você ir para a sua casa mais tranquilo, É um horário abençoado. Então, domingo de manhã, 9h, não temos o nosso estudo bíblico. Mas 18h30 temos o nosso culto de adoração com o nosso SD Marco Antônio de Oliveira. Aquele que fala, está sempre na rádio, na 93 FM, onde dos debates. Pastor Marco Antônio. Deus abençoe você. Fica na graça, no amor, na força desse Deus tão maravilhoso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo inunda o seu coração. E a unção do Espírito Santo seja derramada sobre a sua vida e sobre a sua família. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchauzinho. A paz. Fica com Jesus. Deus abençoe.